A trajetória dos tradutores da Bíblia até a Reforma de Lutero. A história da tradução da Bíblia e as críticas à Vulgata até a Reforma são marcadas por uma evolução que une esforços de teólogos, humanistas e reformadores. Abaixo está o relato organizado cronologicamente, incluindo os eventos na Espanha. 1. A Vulgata, século IV São Jerônimo. A Vulgata, traduzida por São Jerônimo, 340 por século XX, no final do século IV, foi uma tentativa de criar uma versão em latim uniforme da Bíblia. Características. São Jerônimo traduziu o Antigo Testamento parcialmente do hebraico e o Novo Testamento do grego. Adesão. Foi reconhecida como a tradução oficial da Igreja Católica durante a Idade Média. Críticas posteriores. Reformadores apontaram erros doutrinários e linguísticos na Vulgata, além de sua inacessibilidade ao público leigo, uma vez que o latim já era uma língua exclusiva do clero. Wycliffe. John Wycliffe, de 1384, o teólogo inglês, foi o primeiro a traduzir toda a Bíblia para o inglês, usando a Vulgata como base. A Bíblia de Wycliffe, tradução para o inglês médio, permitindo que leigos tivessem acesso às escrituras. Críticas à Vulgata. 1. Distância dos textos originais. 2. Exclusividade para o clero, dificultando o acesso do povo à palavra de Deus. Impacto. Wycliffe foi precursor da reforma ao defender o direito do povo de ler as escrituras em sua língua. Jean Hus, 69-15, Jean Hus, inspirado por Wycliffe, liderou o movimento reformista na Boêmia. Contribuição. Embora não tenha traduzido a Bíblia, Hus enfatizou a necessidade de acesso direto às escrituras. Impacto. Suas ideias influenciaram os hussitas e reforçaram o desejo por traduções na língua vernácula. Martírio. Foi executado por heresia, mas suas ideias continuaram a influenciar movimentos reformistas. 4. A Bíblia Poliglota Complutense, 1514-1517. Na Espanha, o cardeal Francisco Jiménez de Cisneros liderou o projeto da Bíblia Poliglota Complutense, que incluiu o texto bíblico em várias línguas. Características. 1. Antigo Testamento em hebraico, grego e latim, Vulgata. 2. Novo Testamento em grego e latim. Objetivo: corrigir erros da Vulgata e fornecer uma ferramenta acadêmica para estudos mais precisos. Críticas implícitas à Vulgata. Destacou inconsistências e aproximou o texto às línguas originais. Impacto. Embora voltada para eruditos, a Poliglota Complutense pavimentou o caminho para traduções futuras. Erasmo de Roterdã, 436. Erasmo publicou o Novo Testamento em grego em 1516, acompanhado de uma tradução revisada para o latim. Críticas à Vulgata. Inconsistências em passagens importantes, como em Lucas 1:28, ave cheia de graça. Uso para justificar doutrinas não presentes nos textos originais. Impacto. Sua obra foi usada por Lutero e outros reformadores como base para traduções em línguas vernáculas. Chasseis. Jacques Lefebvre d'Etaples, 1455-36. O humanista francês Jacques Lefebvre traduziu o Novo Testamento para o francês em 1523, com base nos textos originais. Críticas à Vulgata. 1. Inacessibilidade aos leigos por estar em latim. 2. Erros doutrinários devido a traduções imprecisas. Impacto. Preparou o terreno para a reforma na França, embora tenha permanecido dentro da Igreja Católica. 7. William Tyndale, 1494-1536. Tyndale foi o primeiro a traduzir a Bíblia diretamente do hebraico e do grego para o inglês. O Novo Testamento, 1526, influenciado pelo trabalho de Erasmo. Críticas à Vulgata. 1. Traduções imprecisas que distorciam o significado dos textos originais. 2. Uso da Vulgata para manter o monopólio clerical sobre as escrituras. Impacto. Perseguido pela Igreja, Tyndale foi executado, mas sua tradução influenciou a Bíblia do Rei Jaime. Casiodoro de Reina e a Bíblia do Urso. Casiodoro de Reina, ex-monge espanhol convertido ao protestantismo, traduziu a Bíblia para o espanhol diretamente dos textos originais. Bíblia do Urso, assim chamada devido à imagem de um urso na capa. Impacto. Apesar da perseguição pela Inquisição, tornou-se a base para a leitura bíblica entre protestantes de língua espanhola. 9. Martinho Lutero, 1446. Lutero é talvez o mais conhecido dos reformadores, com sua tradução da Bíblia para o alemão, iniciada em 1522.
Fontes: Novo Testamento de Erasmo e textos hebraicos para o Antigo Testamento. Críticas à Vulgata. 1. Traduções que favoreciam doutrinas católicas, como a penitência em vez do arrependimento. 2. Restrição do acesso das Escrituras ao clero. Impacto: sua tradução democratizou o acesso à Bíblia, fortalecendo o princípio de sola scriptura, somente a Escritura. Conclusão: a evolução da tradução da Bíblia antes de Lutero foi marcada por esforços progressivos para corrigir os erros da Vulgata e democratizar o acesso às Escrituras. Desde Wycliffe até Lutero, passando pelos projetos na Espanha e as revisões de Erasmo, cada etapa pavimentou o caminho para a reforma, tornando a Bíblia acessível ao povo e reforçando a centralidade da palavra de Deus na fé cristã. Essas iniciativas desafiaram a hegemonia clerical, questionaram doutrinas e transformaram a relação entre o cristão e as Escrituras. A Vulgata, século IV São Jerônimo. A Vulgata, traduzida por São Jerônimo, foi amplamente aceita pela Igreja Católica, mas apresentou problemas que foram criticados ao longo dos séculos. Críticas posteriores à Vulgata. Erro em Gênesis 3,15. Vulgata, ipsa conteret caput tuum. Ela esmagará tua cabeça. Texto hebraico original. Ele esmagará tua cabeça. Problema: a tradução da Vulgata atribuía à figura de Maria o papel de esmagar a cabeça da serpente, enquanto o texto hebraico aponta para o descendente, Cristo. Correção por Erasmo e Lutero. Ambas as traduções posteriores ajustaram para refletir o texto original, enfatizando a função messiânica. Lucas 1, Saudação a Maria. Vulgata: Ave gratia plena, ave cheia de graça. Grego original: Hiere que charitomene, salve altamente favorecida. Problema: cheia de graça foi interpretado para apoiar a doutrina da Imaculada Conceição, enquanto o texto grego não sugere isso diretamente. Correção por Erasmo e Lutero. Ambos traduziram de maneira mais literal, removendo a conotação que sustentava o dogma. 2. John Wycliffe, 1884. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês a partir da Vulgata, mas identificou problemas na interpretação teológica. Mateus 4,17, chamado ao arrependimento, poenitentiam agite, fazei penitência. Texto grego original, metampendei-vos. Problema: fazer penitência foi usado para justificar práticas como indulgências, enquanto o texto grego se refere a uma mudança interna de coração e mente. Contribuição de Wycliffe. Traduziu como do penitens, arrependimento interno, questionando a prática clerical de indulgências. Erasmo de Roterdã, 1536. Erasmo foi o primeiro a produzir uma edição crítica do Novo Testamento em grego, 1516, acompanhada por uma tradução latina revisada. Críticas de Erasmo e exemplos. Mateus 6,11. Pai Nosso. Vulgata, panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. Nos dá hoje o pão supersubstancial. Donar tonimon tonepiusion dosi minsimeron. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Problema: supersubstancial foi usado pela Igreja para justificar a doutrina da transubstanciação, enquanto o texto original se refere ao sustento diário. Correção de Erasmo. Traduziu como quotidianum, diário, em vez de supersubstantialem. Atos 19, Vulgata, sacrilegos et contemptores Dei, sacrílegos e desprezadores de Deus. Grego original, neocoros, guardiões do templo. Problema: a Vulgata exagerava o significado, adicionando uma conotação negativa. Correção de Erasmo. Restabeleceu o significado neutro, mostrando que o texto original não condenava diretamente os guardiões do templo. 4. Jacques Lefebvre d'Etaples, 1455, Lefebvre traduziu o Novo Testamento para o francês e criticou erros que sustentavam doutrinas católicas problemáticas. Romanos 3, 28, Ficação Vulgata. Justificari hominem per fidem sine operibus legis. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Texto grego original inclui o termo monon, somente, enfatizando fé somente. Problema: a ausência de somente na Vulgata deixou espaço para a Igreja sustentar a justificação pelas obras. Correção de Lefebvre. Adicionou somente em sua tradução, alinhando-se com a ideia de justificação pela fé. William Tyndale.
Tyndale, o primeiro a traduzir a Bíblia diretamente do hebraico e grego para o inglês, identificou erros que sustentavam doutrinas abusivas. Hebreus 10, Sacrifício de Cristo, Vulgata, hoc autem unus sacerdos offerens. Este sacerdote oferece. Texto grego Prosenegas. Problema: a tradução da Vulgata foi usada para justificar a missa como sacrifício contínuo, enquanto o grego sugere que Cristo ofereceu seu sacrifício uma vez por todas. Correção de Tyndale, traduzido no passado, destacando o sacrifício único de Cristo. 6. Casiodoro de Reina, Bíblia do Urso. Casiodoro de Reina traduziu a Bíblia para o espanhol diretamente dos textos originais. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor. Vulgata, Dominus regit me. O Senhor hebraico original, Yehuah Roi. O Senhor é meu pastor. Problema: a palavra regit, reina, na Vulgata, alterava o significado pastoral do texto original. Correção de Reina, traduzido como El Senhor es mi pastor, retornando à ideia original do texto hebraico. 7. Martinho Lutero, 1534. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e realizou várias correções baseadas nos textos originais. Romanos 1, 17, pela fé, Vulgata, es fidem fidem, de fé em fé. Texto grego original, ek pisteos pistin, por fé para fé. Problema: a Vulgata não era clara sobre o significado progressivo da fé. Correção de Lutero. Lutero enfatizou a centralidade da fé como o único meio de justificação, traduzindo como aus Glauben zu Glauben, de fé para conclusão. As críticas à Vulgata pelos tradutores e reformadores destacaram erros textuais e interpretações doutrinárias que sustentavam abusos clericais. Cada figura trouxe contribuições fundamentais para aproximar a Bíblia de seus textos originais, corrigindo distorções e democratizando seu acesso. Esses esforços culminaram na Reforma Protestante, que colocou as Escrituras no centro da prática cristã. Se precisar de mais exemplos ou